Amém, jovem? Graças ao Senhor por mais um vídeo do Considerai Vossos Guias. Estamos aqui mais uma vez, tendo uma conversa aqui, uma conversa mais descontraída com os nossos guias. E hoje nós estamos aqui com o guia André Luiz, né? Amém. Pode se apresentar se quiser, né? Amém. André Luiz, da igreja em Parnamirim. Amém, aleluia. Mas se você estiver fora da área de Parnamirim, é fácil você lembrar. Eita Deus poderoso! Amém? Se você aí é da região 4, né? Certamente em alguma conferência de jovens aí, ou algum ajuntamento você já ouviu esse amado irmão fazendo O Eita Deus o Eita Deus poderoso. Amém. Então, graças a Deus, que a gente está aqui, o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Vamos começar aqui por essa pergunta, Em que a oração e a leitura, ela tem sido importante nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento da sua vida e principalmente, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade? Amém. Desde da história da igreja, os líderes, a liderança daquela época, Era uma oração. eles se preocupavam com a oração e a palavra. É tanto que no livro de Atos, capítulo 6, a liderança precisou escolher diáconos para servir as mesas, para que os mais experimentados, pudessem se consagrar mais à palavra e à oração. Se consagrar na oração e na palavra, ministério da palavra. Então, a oração e a palavra, ela tem esses tempos, principalmente pandemia, tem sido de grande, e sempre será, de grande valia e suporte para a minha vida, como eu creio para todo cristão, como eu disse no começo, que quer ter uma vida cristã vitoriosa. Então precisamos, amados, nos esmerar na palavra. E a palavra, ela precisa da oração. Quando a gente bota a palavra no meio da oração, a gente está incluindo ali a vontade de Deus. Amém. Está incluindo ali o que o Senhor quer para nós, A gente não está simplesmente fazendo ali nossas petições, nossos pedidos, Sim. mas incluindo tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, a vontade dele. Amém. E falando aquilo que realmente o Senhor quer ouvir de nós, Muito bem. E os irmãos têm falado, Eu vi uma mensagem recente agora, que a gente precisa realmente aprender a orar, Precisa realmente incluir a palavra e a oração, Amém. O que a gente vê também na vida dos jovens, que às vezes o jovem tem uma certa dificuldade para obter esse hábito de orar, obter esse hábito de ser um jovem de oração, uma jovem de oração. Amém. Mas é por meio dessas experiências, Porque quando o Senhor fala assim, você mostra a convicção daquilo que você está falando, Amém. E já por falar de experiência, a gente já queria saber aí uma experiência sua marcante, Algo que realmente você orou ali, que foi uma experiência marcante de oração para o Senhor. Sim. Agradeço a Deus por experiências marcantes por oração. Amém. E tem machucado, sofrido, mas é vitoriosa a experiência de oração. Porque quando oramos ao Senhor pedindo alguma coisa, o Senhor espera que a gente esteja no último, no final de todos os nossos recursos. Então só aí é que o Senhor, Ele chega. Para então assim sabermos que dependemos do Senhor. Porque enquanto houver uma resistência humana, alguma coisa que eu tente ainda fazer, o Senhor não vai chegar. Mas quando eu estou no final de tudo, já acabado todos os recursos humanos, o Senhor chega. E uma das experiências é que
eu tive os tendões do ombro rompidos. E exame médico, laudos, relatórios, mostrava e provava que o rompimento era de quase 3 centímetros, outro de 4,22 centímetros. Então, para o médico, quando ele mandou que eu fizesse os exames, ele disse: vamos fazer uma cirurgia. Depois que ele viu o desastre no relatório, nos laudos, ele disse: tem condições não. Seu ombro está muito machucado, muito mesmo. O que foi que você fez? Eu dizia: isso vai resolver o problema? Então, ele pegou aqueles relatórios na capacidade limitada do homem e disse: eu vou levar para uma comissão de ortopedistas para dar um parecer. E quando eu retornava, ele dizia para mim: olha, você vai ter que ficar com esse ombro assim por muito tempo. Tipo assim, dizendo: não tem jeito. Não. A gente vai botar uma prótese aí futuramente, mas não vai ser agora. Você vai ficar com ele assim por muito tempo. Aí, olhando para ele assim, eu disse: graças a Deus. Eu creio que nessa hora esse médico deve ter dito: ele não sabe a gravidade do ombro dele. Que ignorância. E eu dizia dentro de mim: mas também ele não sabe do poder do meu Deus. Aquele Deus que me criou e que criou ele. Graças a Deus. Ele ficou olhando assim para mim, tipo assim: você dá graças a Deus, mas sim, graças a meu Deus. Cabra doido mesmo. E ele passou para mim, no começo, 10 sessões de fisioterapia, achou pouco e disse: mais 20, 30 sessões. Eu saí dali e digo: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Mas eu fui para casa e comecei a fazer. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a quarta sessão de fisioterapia. E uma certa noite, quando eu dormia, sonhei que eu estava pulando uma janela. E dessa janela que eu pulava, realmente eu pulei da cama e caí com esse braço em cima de um criado mudo. Aquela dor foi tão grande que eu chorei, tragageiro. Mas naquela dor grande eu disse: está repreendido, Satanás. Amém. E na madrugada daquela mesma noite eu fui chorar nos pés do Senhor. E eu disse, aplicando a palavra e a oração, o Senhor diz em Marcos 11, 24: por isso vos digo, tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Amém. O Senhor diz que se eu crer, será assim comigo. Senhor, o Senhor pode agora me curar. Foi o Senhor que fez o meu corpo, se for a sua vontade. Mas se não for, Senhor, eu tenho 2 pernas ainda e uma boca para andar e pregar o teu evangelho. Amém. O Senhor deixa assim mesmo, se for a sua vontade. Agora passe comigo, alivie essa dor. E se o Senhor também quiser deixar a dor para eu me lembrar sempre da cruz, o Senhor deixe, Senhor. E me levantei. E na manhã me lembrei do irmão, o amado Brasa. E me lembrei das abelhas. E eu disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar com aquelas picadas de abelhas. E eu creio que o Senhor vai me curar. Eu irei. E falei com o irmão Brasa e fomos. Lá, quando estava tomando a picada da abelha, eu disse: eu creio que o Senhor está me curando agora. Fui para a primeira, para a segunda. Na segunda, eu fui tomar banho. Quando cheguei, ainda tinha uma torção muito grande que eu fiquei gemendo. E no outro dia, eu tinha que ir fazer a fisioterapia. E ficou o dilema entre a fisioterapia do homem e a fé em Cristo Jesus. Amém. Então eu orei ao Senhor: Senhor, tira de mim esse dilema e me mostra o que eu devo fazer. E o Senhor assim o fez. Quando eu acordei no outro dia, eu disse para minha esposa:
eu não vou para a fisioterapia, porque o Senhor me curou. E ela disse, não vai para a fisioterapia? Eu disse, não irei para a fisioterapia. E ergui o braço e acendi, liguei o interruptor da lâmpada. Então ali eu dei um eita Deus poderoso. Amém. Então essa grande experiência, ela veio me fundamentar mais a minha fé, me dar mais base. E diante disso daí, minha fé só teve que crescer. Amém. E a oração, eu peguei o caminho de como orar ao Senhor. Amém. Que eu preciso botar a palavra e orar ao Senhor. Essa é a oração mais poderosa, quando nós acrescentamos, botamos dentro da nossa oração a palavra de Deus. E Deus nos revela o que Ele quer nos dar. Amém? Amém. Graças ao Senhor. Amém. Outro dia, a gente percebe assim que existe aí uma experiência, né? Existe aí uma confiança. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente tem essa confiança, essa experiência, e principalmente nós, né? Que somos jovens. E a gente também gostaria de saber como é que foram as suas experiências ali, né? Quando jovem, como era. Nós sabemos que você não nasceu na vida da igreja, né? Mas creio que o senhor tem bastante a falar, né? Também com relação à sua juventude. Sim, tenho, sim. Graças a Deus, hoje eu posso render graças a Deus, porque a palavra que estamos vendo dessa última conferência é Tessalonicenses. E o primeiro capítulo de Tessalonicenses, versículo 4, ele nos fala de eleição. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Amém. Predestinado. E eu já estava relacionado ali. Amém. Só precisava o momento. Como você também, como os jovens também, todos que hoje estão na vida da igreja e os que irão vir para a vida da igreja. Nós lá em casa éramos 4, e dos 4 o mais velho foi embora para São Paulo e eu fiquei sendo o mais velho, com um ano de diferença do meu irmão encostado a mim. E lá nós tínhamos, como eu já falei, uma mercearia chamada Bodega e uma criação de gado. Ó Senhor Jesus, eu não tinha o desfrute que os outros meus 2 irmãos tinham. Eles saíam para ir jogar bola, para ir brincar, para ir à praia lá na via costeira. E eu ou ficava na bodega ou ia levar o gado para pastar. E quando chegava, tomava banho e ia para o colégio. Quando voltava, ficava no comércio, na bodega. Então, foi essa vida aí durante, creio que, 6 anos, nessa situação. E eu fui privado dessa liberdade. E eu ficava olhando. Hoje, se fizer um time de futebol, eu não sei nem por que jeito é a bola. Por quê? Porque eu não tinha aquele desfrute de jogar bola. E aquilo ali eu me chateava muitas vezes. Mas também o Senhor ali, Ele me deu privilégios. Porque dentre todos eles, o que primeiro aprendeu a dirigir e o que pegava no carro era eu. Também ali o Senhor me deu privilégios. Como eu ficava no comércio, não podia sair, eu levava os cadernos e ia estudar. O que era que isso me gerava? No 3º bimestre, eu já estava aprovado por MEIDA, sobrando ponto para dar para quem quisesse. Tinha essas vantagens. Era o Senhor me guardando ali. Com certeza. Eu concluí o 2º grau, né? Meu irmão ficou. Por quê? Porque ele não tinha aquela vida que eu tinha. Era uma vida que não desfrutava da juventude ali, dos amigos que tinha. Era só de conversa.
E do jeito que você está falando aí, parece que ali naquele momento, mesmo antes de conhecer o Senhor, você já tinha ali uma facilidade de ser obediente, né? Sim. De não questionar ali o que estava passando, né? Amém. Justamente. Então, era me posta aquela situação de pegar o gado, saía às 7 horas, levava lá para o pasto do quartel ali do 16 e voltava às 11 horas, com fome e sede, né? E não questionava nada também. Antes de sair, preparava as cocheiras, botava a alimentação do gado, para quando ele chegar já estar com a alimentação. Tinha essa obrigação aí. E quando era isso, eu ia cortar capim, no quarto que tinha, ou quebrar mandioca. Quebrar mandioca era com cepo assim, tipo um bastão, em cima do toco. Aí quebrava, era uma dificuldade. Então eu achei mais fácil cortar. Aí eu peguei um facão e fui cortar a mandioca. Só que ela, quando ela corta, ela dá um zinabe que embebeda o gado. Aí foi uma bronca grande. Então, tinha essa dificuldade também, né, com o meu pai. Uhum. E outra vez, eu vexado, que o gado, abri a porteira, o gado foi embora, eu botei a ração e tinha chamado o farelo de trigo, a torta, a bananeira e o mel de furo e o algodão. Ali você tem que botar a água, que é para curtir e inchar. E eu esqueci de botar a água. Quando eu cheguei, levei uma surra do meu pai. Foi. Mas tudo isso, hoje eu vejo como Deus me tratando, me lapidando. E o Senhor sempre ali, Ele me abençoava. Amém. Eu me lembrando que minha mãe comprou conjunto de sofá na casa antiga, a sertaneja. E lá quando ela comprou, tinha um cupom para preencher de um sorteio. Ela foi e botou meu nome, André Luiz. E depois que recebeu, muito tempo, chegou um carro lá em casa, sertaneja, com uma bicicleta Monarch para André Luiz. Olha aí. Então eu era tido assim como sorte. Sorte, né? E eu gostava muito de ler o Novo Testamento, aquele pequenininho. Quando era na Semana Santa, depois que fechava, eu subia o morro, lá de Morro Branco, ia lá pra cima e ficava lendo. Passava o dia de fome lá, tipo assim, tô fazendo jejum. E era já aquela intimidade com Deus. Por isso que eu digo que a palavra diz que foi escolhido. Amém. E depois disso daí, a vida para mim, ela começou a fluir. O Senhor sempre me abençoando, me abençoando. Tive esse desprazer de não ter a juventude desfrutada com os meninos daquela época, né? Eles passavam tudo suado, melado de areia, brincando e eu só olhando. Mas o Senhor tinha os planos. Amém. Amém? Amém. Então, o que eu posso lhe dizer que na situação, muitas vezes que você está passando, está sendo ali colocada pelos seus pais, é porque Ele está querendo algo melhor para você. Amém. E eu ficava olhando para aquela situação, tipo assim, só eu aqui, não tem outros? Mas o Senhor tinha dado confiança para mim. Amém. E eu sempre era o responsável por tudo, de ajeitar tudo. Mas em benefício próprio eu não tinha nada. Sempre quem tinha era eles, né? E muitas vezes eu lembro que eu fechava o comércio tarde, quando chegava para jantar eles tinham comido a minha carne. Misericórdia. Mas tudo isso me fez vencedor, porque eu fui tratado com essa situação. É Deus que nos impõe aquela situação ali. E isso aí transformou a minha personalidade. Amém. Ele me prendeu ali naquela situação do comércio e da vacaria e me fez daquela forma que ele queria. Moldou o caráter, né? Moldou, forjou, né? Isso. Como ele queria, porque nada acontece por um acaso. Quando a gente é escolhido, desde o berço o Senhor vai traçando todo o plano. Amém? Amém.
Agora imagine se tivesse sido tudo isso na vida da igreja, né? Ó Senhor Jesus. Como mais abençoado não seria, né? Amém. Já como a gente está falando assim de jovem, da sua experiência como jovem ali, já foi marcante. Era bom também a gente saber algum jovem que você acha que é marcante assim na Bíblia. Algum jovem que você se identifica, um que seja realmente uma inspiração, tanto para o Senhor e uma inspiração que o Senhor possa dar para quem está nos assistindo. Amém. E por que também, né? Dessa inspiração. Sim, nós temos... Gosto muito dessa passagem, ele me inspira muito, o jovem Davi. Por que Davi? Se nós olharmos a vida de Davi perante a casa do seu pai Jessé, dos seus irmãos Eliabe, Samar e os demais, Davi era um jovem que era esquecido pelos irmãos. É como se não fizesse de conta. Mas Davi não era esquecido por Deus. O que me toca muito em Davi é que ele saía para fazer aquele serviço de pastorear as ovelhas e não consta na Bíblia em parte nenhuma que Davi murmurasse, reclamasse da sua condição. Davi, ele era responsável, era simples, humilde, era ousado. Davi, ele era um jovem de coragem. Sim. Né? Tinha um coração voltado para Deus. Humano, Isso. uma humanidade grande. E o melhor de todos, Davi era temente ao Senhor. Amém. Davi era um jovem que naquela época ele invocava o nome do Senhor. Sabia, jovens? Amém. Porque Davi, quando ele foi de encontro ao gigante Golias, ele disse: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha aí, o nome do Senhor. E hoje nós, os jovens, desfrutamos muito do nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Davi, ele não se intimidou com a presença física de Golias. Ele não se deixou abater pelo tamanho e o equipamento de combate, de guerra que Golias portava. Ele usou a força, o poder, o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E Davi teve aquela grande vitória. Mas Davi também era muito responsável, porque Jessé certa vez chamou Davi e mandou que ele fosse ao acampamento onde estava o exército de Israel para tomar notícias dos seus filhos que estavam no exército de Israel alistado e levar alguns mantimentos também, inclusive até para o rei Saul. Ora, Davi tomava conta de ovelhas. Veja só a responsabilidade de Davi. Davi não jogou, abandonou lá tudo. Antes, ele procurou alguém para assumir o serviço dele, para tomar conta da responsabilidade dele enquanto ele iria. Porque ele poderia muito bem dizer: não vou porque eu estou tomando conta das ovelhas. Mas ele providenciou alguém para tomar. Acordou cedo e foi deixar nas mãos de alguém as ovelhas. E chegando lá no acampamento, levando aquela alimentação para os irmãos, ele também não jogou de imediato, ele deixou aos cuidados de um guarda aquela encomenda que o pai Jessé havia mandado.
e foi depois tomar notícia dos seus irmãos. E então, tudo isso, a gente vê a responsabilidade de Davi com as coisas do pai. Não abandonou, não negou sua responsabilidade. E Davi, ele foi ungido rei de Israel. Quando o profeta Samuel chegou para ungir Davi, ele não estava em casa. E o que se apresentou-se, os filhos que Samuel pediu para Jessé chamar todos os filhos, mais vistoso, a altura, a aparência, Eliabe, que o Senhor disse, não olhe para a aparência, eu olho para o coração do homem, para o interior, para dentro. Sim. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E passou-se todos aqueles. Mas Samuel tinha dito para ele trazer todos os filhos. Ele não trouxe todos os filhos. E o Senhor reprovou todos eles. E ele pergunta para Jessé, ainda tem mais um filho? Tem. Está no campo, cuidando das ovelhas. Mande buscar, que enquanto ele chegar aqui, a gente não vai para a mesa. E Davi foi ungido rei de Israel perante todos os seus irmãos. Agora vem a parte boa. Mas Davi, ele não se vangloriou. Amém. Não se orgulhou perante seus irmãos. Permaneceu humilde e obediente. Muitas vezes a gente vê capacidade dos jovens, que nessas mensagens dos irmãos, dos profetas, eles têm dito que os jovens, eles têm capacidade, eles sabem, eles têm a criatividade, mas é falado para que o jovem não se orgulhe. Amém. Não se ensoberbeça. Amém. Do seu poder de criatividade, da sua sabedoria que o jovem tem. Hoje eu e Maria Gorete comprando um celular, e um jovem assim, inclusive como você, o cabelo assim todo, mas o rapaz, bem jovem, bem prático, operando, instalando tudo aquele negócio ali todinho. Eu fiquei olhando, aí Gorete foi e disse, bem que os irmãos dizem que os jovens, eles são realmente de boa memória e desenvolvidos para a tecnologia, mas que não pode o jovem se ensoberbecer. Amém. Ser humilde como Davi. Amém. Foi ungido rei. Ele poderia ter dito, agora vocês vão ver, meus irmãos. O negócio agora você está vendo que eu fui ungido rei pelo profeta Samuel. Mas ele continuou obediente ao pai e respeitando os irmãos. É porque tinha aquela característica, né, de ser um homem segundo o coração dele. Amém. E Davi, ele ungido rei, depois da vitória sobre Golias, ele teve diversas vitórias como oficial do rei Saul, e ele ganhava as batalhas, e o povo de Israel começou a elogiar Davi, e o rei não gostou e se envenenou de ciúme contra Davi e começou a atentar contra a vida de Davi. Resumindo a passagem, Davi começou a fugir do rei Saul. E em determinada ocasião, Davi teve oportunidade de tirar a vida do rei Saul, mas ele não o fez. Ele disse, longe de mim ser contra
o meu Senhor. Amém. Por que então, Davi? Ele não estava tentando contra a vida dele, o rei Saul? Poderia ser caracterizado como legítima defesa. Mas Davi amava o Senhor. Amém. Por isso, como você falou aí, em Atos 13, 22, fala: achei Davi, filho de Jessé. Olha aí, ó, achei. Então Deus estava procurando. Jovem, Deus lhe procura. Amém. Com as características de Davi. Amém. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo a minha vontade, que ele vai fazer. Isso. Ou seja, Davi amava o Senhor. Então, longe dele tirar a vida do rei Saul. Por quê? O rei Saul foi ungido. Deus o ungiu. E dessa passagem, sabe o que é que a gente tira? Sim. Que no Novo Testamento nós temos o ministério e somos ungidos pelo Espírito. Amém. E que os irmãos, ou o irmão, a autoridade dele que está à frente da igreja, foi ungida por Deus. Amém. Que não devemos ir de encontro, até mesmo nem falar mal Com certeza. dos irmãos que estão à frente, Amém. a liderança, porque eles são ungidos de Deus, porque tem um ministério, porque todos fomos ungidos. E eu não posso falar de um irmão que foi batizado, creu no Senhor, recebeu o Espírito. Gravíssimo. Um dia eu irei prestar conta com Deus. Precisamos nos lembrar dessa passagem. Amém. Principalmente quem está na liderança, que geralmente a gente não quer obedecer, não quer aceitar o que vem da liderança, quer a nossa vontade, quer o nosso desejo, mas precisamos lembrar como Davi fez. Davi amava o Senhor, Davi temia o Senhor, Davi ia resolver as coisas com o nome do Senhor. Amém. Amém, amados? Amém. Obedecer, né? Obedecer. E já que a gente tá nessa vibe mais de encorajamento, Sim. né? Qual é o encorajamento que o senhor queria deixar para os jovens, né? Você falou aí de obediência, falou de ter Sim. mais um coração, Amém. de ser humilde, né? Não se soberbecer. Qual encorajamento prático aí o senhor deixa para os jovens? Amém. Eu falei no começo que o Filho de Deus que quiser ter uma vida cristã vitoriosa, ele busque praticar esses dois itens que eu falei, a oração e a palavra. Amém. Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu admiro. Josué capítulo 1, ali do versículo 6 até o 9. Josué era jovem e foi escolhido entre 600 mil homens. Olha aí, 600 mil homens. Foi escolhido por Deus para comandar, guiar, conduzir uma nação em formação. Que Moisés, um homem que falava com Deus face a face, encontrou dificuldades. Mas Deus diz a Josué: te esforça, tem bom ânimo, sê corajoso. Amém. E o que eu digo para você, jovem, o que Deus disse para Josué:
medita no livro desta lei, Amém. de dia e noite, não se aparte dele, faz conforme está escrito, que tu serás bem-sucedido. A palavra é bem, a frase é bem-sucedido, porque eu posso ter sucesso, é uma coisa, mas eu ser bem-sucedido é outra. E Deus disse para Josué que se ele meditasse na palavra dele, andasse conforme a palavra dele, ele seria bem-sucedido. Mas é diferente? A palavra de Deus é só para Josué? Não, é para você, jovem. Amém. Agora, por que mais o jovem? Porque Josué estava começando a vida dele ali, a carreira dele de conduzir uma nação. E ele iria encontrar bastantes obstáculos. O primeiro foi transpor o Jordão. Depois as muralhas de Jericó. Então, jovens, você vai ter Jordão na sua vida para transpor. Você vai encontrar muralhas. O segredo do sucesso é meditar na palavra de Deus. Amém. Todos os dias, para que você seja bem-sucedido em todas as suas, em todos os seus setores da vida. Bem-sucedido, amém? E é o que a gente tem visto, né? Quando nós vemos as mensagens dos irmãos, né? Nós vemos todo ali aquele pano de fundo, a gente vê tudo que os irmãos querem passar pra gente, mas quando a gente chega pro lado prático, chega ali na execução, sempre nos vai falar da mesma coisa, né? Ó Senhor Jesus. Palavra, oração, né? Palavra Crer e no oração. falar profético, crer no que os irmãos estão falando, né? Amém. Realmente é isso, ter bom ânimo. Ter bom e ânimo. meditar nessa lei de dia e de noite, né? Dia e de meditar noite. no falar do Senhor. Amém. Crer no que o Senhor tem falado. Amém. Amém. Muito bem. Aleluia. Graças ao Senhor por esse vídeo, né? Graças Amém. ao Senhor que o Senhor nos deu realmente Sim. essa oportunidade, Grande. nos deu essa capacidade, né? Graças ao Senhor pela sua presença, né? Estamos juntos em Cristo, nós somos um, né? Amém. E você que ficou aí em casa, você que assistiu esse vídeo, compartilhe esse vídeo, curta, comente, né? Dê um feedback para nós, Amém. porque realmente nos dá mais ânimo de fazer ainda, né? E nos encoraja muito. E saber que essas palavras têm mudado o seu viver, saber que cada um desses vídeos que nós estamos fazendo realmente impactam e mudam o viver de vocês. Amém? Amém. Um forte abraço. Amém.